Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e estou lendo com vocês o livro de Provérbios desde o dia 14 e hoje nós faremos a leitura do dia 12. Amém? Vamos para o capítulo 12 de Provérbios? Vamos lá. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Amém? Amém. E após a leitura do capítulo 12 de Provérbios, os versículos que eu quero mencionar e falar um pouquinho mais com vocês é o versículo 14, o 18, o 20 e o 22. Vamos para o 14. O 14 diz assim: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
O 20 diz assim: o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Esses versículos, todos eles, ao meu ver, né, envolvem as palavras, né, sobre as palavras que saem da nossa boca. Teve um capítulo de Provérbios, que se eu não me engano foi o 16, que eu falei bastante, né, que eu falei um pouco sobre as palavras, né, como a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. Porque nós, com nossas palavras, nós podemos tanto nos abençoar como nos amaldiçoar. E nós podemos também abençoar as outras pessoas e também amaldiçoar. E uma forma da gente amaldiçoar as outras pessoas é maldizendo, é com maledicência. A partir do momento que a gente fala mal das pessoas, a gente está prejudicando elas. E a gente está usando o nosso olhar, muitas vezes altivo, muitas vezes orgulhoso, porque nós achamos que não faremos, que não fazemos aquilo que a gente julga que a pessoa está fazendo de errado, e a gente usa as palavras para julgar as pessoas a partir do momento que nós falamos mal das pessoas com outras pessoas. Nós precisamos nós precisamos vigiar as nossas palavras. Precisamos usar as nossas palavras para abençoar tanto a nós, a nossa vida, como a vida das outras pessoas. E evitar ao máximo falar mal das pessoas, maldizer as pessoas. A gente não deve, a gente deve se policiar ao máximo para não cair na maledicência. A maledicência significa falar mal das pessoas, significa maldizer as pessoas. E aqui, ó, no versículo 14 fala: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então fala que do fruto da nossa boca nós podemos nos beneficiar, né? E o trabalho das nossas mãos será recompensado. No 18 diz: as palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Nesse capítulo que eu falo sobre as palavras, eu falei sobre isso. Eu acredito, está lá no livro de Tiago, que fala sobre as palavras, né? Sobre como a nossa língua não pode sair sair água doce, água amarga. Então eu falei nesse capítulo que eu acredito que aqueles que conseguem refrear a sua língua, conseguem controlar aquilo que fala de uma forma sábia, de uma forma que as palavras tragam cura, das palavras tragam harmonia, tragam paz, tragam luz. As pessoas que conseguem refrear a sua língua, evitando falar mal das pessoas, evitando também falar mal de si, a pessoa que consegue refrear a sua língua, eu acredito que tem até mais saúde. Então, é algo que nós devemos buscar. Tem um versículo na palavra, em Salmos, que fala, que o salmista fala: Senhor, põe uma guarda na porta dos meus lábios. A nós devemos pedir para o Senhor, aqueles que têm essa dificuldade de controlar o que fala, quando vê já saiu, quando vê já falou que não devia falar, peça para o Senhor ajuda.
O Senhor está disposto a nos ajudar. E lembrem-se, a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem que policiar com o que sai da nossa boca. Nós não devemos também ficar nos depreciando, falando mal de nós mesmos. Tipo, ai, sou burro mesmo, ai, não consigo mesmo. Ai, eu sou isso, eu sou aquilo, sempre pro lado negativo, pro lado ruim. Não. A gente, como eu falei ontem, no capítulo de ontem, a gente deve confessar o que a palavra diz a nosso respeito. A gente deve confessar que a gente é sal, que a gente é luz, que a palavra fala isso, que nós somos a nação eleita, sacerdócio real. Nós devemos confessar coisas que a palavra fala a nosso respeito. E a palavra não fala coisas ruins a nosso respeito. Que nós somos filhos de Deus. E também a gente não deve ficar falando mal das outras pessoas, para outras pessoas. Nós devemos tomar o máximo de cuidado para não fazer isso. Aqui no versículo 20 diz assim: o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Fala, o engano está no coração dos que maquinam o mal. Quem fala mal das outras pessoas está maquinando o quê? O mal. Mas, aí fala na segunda parte do versículo, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Como a gente consegue promover a paz? Não, usando as palavras que acalmam, as palavras que aquietam, as palavras que promovem paz. E no versículo 22 diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então fala aqui, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mais uma vez, como como fazemos para mentir? Usando as palavras. Como usamos as palavras para falar a verdade, usamos as palavras para falar mentira. Devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Nós devemos usar as nossas palavras para nos abençoar e para abençoar o próximo. Evitar ao máximo ficar apontando os erros dos outros. Tem um versículo que diz, em Isaías, que eu já falei uma vez que ia falar com vocês a respeito dele, diz lá em Isaías 58, 58, do 9 ao 11, e diz assim, aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Então, no capítulo 58 de Isaías, fala, né, sobre isso.
sobre eliminar do nosso meio julgo opressor. O que é o julgo opressor? Eu entendo como injustiça. O dedo acusador, quer dizer a crítica pura e simples às outras pessoas, acusando as pessoas, maldizendo as pessoas, sendo maledicente. E a falsidade do falar, a mentira. Fala também, se com renúncia própria a gente beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Então, o que eu entendo nesses versículos? Muito do que fala aqui, porque no início desse capítulo fala sobre o verdadeiro jejum, que muitos jejuam, às vezes sacrificam, né, seu próprio organismo jejuando, mas com as palavras entram em contendas, entram em confusões, maldizem as pessoas. Não, aqui nesses versículos falam para a gente não fazer isso, que a gente tem que se afastar da injustiça, que a gente tem que se afastar do dedo acusador, da falsidade no falar, ou seja, da mentira, que a gente deve procurar ajudar o próximo. Eu acredito também que a gente deve propagar o evangelho da forma como a gente puder, usando as palavras ou com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. Nós devemos afastar de falar mal das pessoas, afastar da injustiça, procurar ajudar o próximo o máximo que a gente conseguir, propagar o evangelho. E se a gente fizer isso, aqui a palavra fala no versículo 11 que o Senhor nos guiará constantemente, satisfará os desejos, os nossos desejos, numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os nossos ossos. Nós seremos como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Amém. Esses versículos são maravilhosos. E eu acredito que um grande passo que a gente pode dar, um grande passo que a gente pode dar para agradar o Senhor, um deles é procurar usar as nossas palavras, tanto para nos abençoar, como para abençoar as outras pessoas, e nunca o contrário. Amém? Amém. Vou ficando por aqui hoje com o capítulo 12 de Provérbios e volto amanhã com o capítulo 13. Tchau, tchau. Até amanhã com o capítulo 13 de Provérbios. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E amanhã completamos um mês da leitura do livro de Provérbios. Tchau. Até amanhã.